Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, juntamente com a Ileusa Cristina, editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 27/6/2019. Já chegaram ao nosso planeta mais de 67 milhões de novas gerações, como todos os anos chegam na passagem Terra. E cada vez mais o planeta evoluindo, crescendo e se libertando das prisões energéticas que até então comandavam e mandavam sobre o nosso plano físico. Tinham influência enorme sobre o mundo físico através do mundo espiritual. E hoje muitas pessoas estão despertando, com o despertar da consciência. Cada vez mais aumenta a quantidade de pessoas despertando e encontrando aquilo que estava em oculto, porque a igualdade existe para todos. Por isso que se dá o nome de igualdade. A liberdade é para todos. A expressão ou conhecimento é para todos. Não é somente eu que tenho que saber, todos têm que saber. Temos que dividir tudo em igualdade. Para isso existe a igualdade. E cada vez mais, seres de outros mundos e dimensões superiores, de outros planetas, têm vindo à Terra nos despertar, nos ajudar e a libertar-nos desta prisão, cujo qual nós estávamos até então. Essa prisão já não está mais sob o domínio de outros seres espirituais que detinham um poder através da ira, da raiva, do ódio, através das guerras, através da religião, e hoje eles não têm mais esse poder, porque o planeta está cheio de seres espirituais que vieram com esse propósito, que nós costumamos chamar de mensageiros, ou anjos, outros dão o nome de anjos, que tiveram que agir como o próprio Jesus agiu. Jesus teve que sair do mundo espiritual, onde estava, do seu reino, para entrar na Terra, encarnar como homem físico e nos despertar, trazendo as verdades que estavam ocultas. E mesmo assim, perseguiram Jesus e mataram Jesus. O que não imaginavam é que ele já tinha deixado um grupo que iria se espalhar pelo planeta e cada vez mais iria crescer. E hoje, inúmeros seres cristos, que têm a mesma função e missão como ele, estão nascendo na Terra. Se você não sabe, estão nascendo. Você vai ver crianças, como já está acontecendo, Estou falando para você que não acompanha o meu canal, você que talvez esteja vendo pela primeira vez. Paulo diz que as coisas espirituais são para os espirituais. Se você não é espiritual e quer entrar na área, você está no caminho certo. Você veio para o canal certo e existem outros canais de irmãos aí que têm a mesma linha, de segmento. O segmento é o mesmo, sendo que cada um veio com uma missão diferente, mas com o mesmo propósito. O foco é o mesmo, é a libertação. O foco é a moralidade, o foco é o despertamento, o foco é a sinceridade, é a humildade, é trabalhar em cima daquilo que nos vai fazer ser uma pessoa melhor. E hoje eu vou um ser melhor, E se libertar de tudo. E se eu te falasse que você já é melhor, talvez você, poxa, mas como assim tal? Tem muita coisa que com o passar do tempo você vai entender. Não tem como explicar tudo de uma vez só. E eu quero agradecer a todos os internautas pelos compartilhamentos, likes, pelos comentários, gratidão a todos. E hoje eu vou dar continuidade a pedido da Edna, que pediu que eu comentasse alguma coisa a respeito sobre a imortalidade do espírito. Somos imortais, você sabia? E eu levantei uma série, e eu já falei sobre somos imortais através da física quântica, e hoje eu vou falar somos imortais através do cristianismo. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos os internautas aí. E vamos lá, então. Cristianismo. Acredita-se que o que é feito em vida define o caminho da alma. Portanto, orações fundamentais para que haja perdão
pelos pecados e alcance o paraíso. Para o último adeus. O falecido é vestido com suas roupas habituais e adornado com flores ao seu redor. Durante a despedida, o corpo é velado, com a cruz próximo à sua cabeça, e com 4 velas ao seu lado, que representam a vida, morte e ressurreição. As velas ficam acesas durante todo o momento e as flores são posicionadas estrategicamente de modo que não atrapalhe o velório. Cristianismo católico. Então, no cristianismo católico ou no catolicismo, a morte, existe todo esse processo no velório, né? Eles trabalham dessa forma no velório, porque eles acreditam-se o quê? Como diz aqui, acredita-se, né, que após a morte física, a alma continua caminhando. Opa, a alma continua caminhando? Então não existe morte. A morte é de quem? É do veículo, é do corpo. A morte definitiva é do corpo, não da alma. No catolicismo se acredita desta forma, ou no cristianismo católico, como eu li no início, cristianismo, acredita-se dessa forma. Mateus capítulo 6, versículo 19, e também no sentido cristianismo evangélico, protestantismo, acredita-se que a alma continua. Por isso que se fala corpo, alma e espírito. Eu sempre utilizo isso aqui como exemplo. A garrafa é o corpo. Isso é uma ilustração. O óleo é a alma. E a água é o espírito purificado. O espírito é puro. A alma não, porque ela está junto do corpo, conectado ao espírito também. Só que ela sente, em que sentido? Os sentimentos que o corpo está passando no mundo físico. Tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: E disse Jesus: Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20 diz: Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que Jesus quis dizer nessa passagem? Jesus está falando para o espírito, que está utilizando a alma no corpo físico, em um mundo físico. Por isso que se fala que a Terra, que é um planeta físico, onde está o corpo físico, conectado à alma e o espírito, é uma escola. Por isso que se falam que a Terra é uma escola, que a Terra é um laboratório da consciência. Consciência, no caso, é o espírito. Quem fala espírito é religião. Fora da religião se fala consciência, que é a mesma coisa. Só mudou o vocabulário, a nomenclatura. Espírito é consciência, que se utiliza do corpo físico para viver uma experiência física no mundo físico. Para a física quântica, a consciência, para ela não tem problema nenhum que está acontecendo. Que o mundo está acabando com isso. Não. Para ela, não afeta ela, não atinge ela. Ela utiliza-se, no caso da alma, que em outras filosofias, no próprio espiritismo, em outras também, né? Rosa Cruz e tantas outras
se utiliza-se o nome como perispírito ou essência, que se utiliza do corpo físico, nesta matéria, neste mundo físico, para aprender, evoluir, tá me entendendo? E etc, 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 tá? Então está numa prisão, que é o corpo é uma prisão, e a prisão terrena que existia, agora não existe mais, se rompeu, né? Que impedia que nós tivéssemos esse conhecimento que eu estou te passando, e outros, tá bom? Então Jesus ele fala, não se prendam aí, porque vocês não são daí. Vocês estão aí aprendendo. Lembra da caverna do dragão que eu falei? Que a pessoa, ela quando está do outro lado, toda vez que eles estão do outro lado, eles olham, eu tenho que voltar. Existem milhões de informações na galáxia, nas estrelas, no universo, nos mundos, no multiverso, e ela está presa à Terra. Já viveu N situações e está presa a um círculo reencarnatório, tendo tanta coisa para conhecer. Aí eu falo, estou indo lá para ajudar, sem entender que já existem vários ajudando. E outros estão vindo aqui ajudar. Ela tem que ter o despertamento para entender que existem outras experiências. Existe afinidade no mundo espiritual com outros seres que ela vai reencontrar e que vão até querer mostrar que tem coisa maior lá, em outros mundos, querendo levar ela para mundos melhores. E ela está presa aqui, que é onde Jesus fala. Aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Quer dizer, você estará agarrado ali. Você quem? Ele não está falando para o corpo físico, porque o corpo físico morre. Ele está falando para a imortalidade que você é, você espírito, você consciência, tá? Vamos lá. Então não ajunte tesouro aqui, existe coisa maior, tá? E muito maior. Existe muita coisa a aprender, a explorar no mundo espiritual, no universo, tá? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 34, diz assim: Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali. Moisés morreu. Tem cristão aí, tem anos e anos de igreja, de Bíblia, e nunca reparou essa passagem. Já entraram em contato comigo vários. Pastor, o senhor me mostrou uma coisa que eu nunca pensei. Moisés morreu, pastor? Acredite se quiser. Sabe como que eu descobri isso, pessoal? Experiências espirituais, fora do corpo. Como sempre falo aqui. Foi quando eu estive fora do corpo e estou, às vezes, hoje já entendi muita coisa. Outras estão descobrindo, aos poucos estou descobrindo e montando quebra-cabeça. Já montei vários, são vários quebra-cabeças para montar, né? Isso se chama estudar, buscar, explorar. Então Moisés morreu. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 em diante. No versículo 6 fala: Ele o sepultou em Moabe, o Senhor, no vale que fica diante de Bete-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o túmulo de Moisés, né?
A morte física é um fato, pessoal. A Bíblia está cheia de mensagens. Por isso que eu falo aqui com toda exatidão que não existe arrebatamento sem passar pela morte física, não tem lógica. Todos, não existe, o fulano de tal foi abduzido. Como se fala, Elias, o carruagem de fogo. Aí se fala que na verdade, naquela época não tinha carruagem de fogo. Tá me entendendo? Isso é uma simbologia, é simbólico. Então se fala o que na ufologia? E tem lógica. Que se já antes da Bíblia já se falava em extraterrestre, disco voador, existem desenhos nas tábuas sumérias, que é muito mais antiga do que a Bíblia, de naves que visitavam a Terra, seres de outros mundos. Questão de você juntar e montar o quebra-cabeça, tá? Então você vai ver. Então qual o carro de fogo que Elias viu? Uma nave que veio e levou Elias, para mostrar a ele várias coisas. Aí se fala abdução, tá? Mas o corpo de Elias morreu. Se não morreu lá para onde ele foi, voltou. Eu vou te mostrar que Elias morreu. Nós vamos ler, tá? E Moisés não foi encontrado o corpo, mas morreu também, tá? Então nós vamos ler agora, 1000 anos depois de 1000 anos, dentro da cronologia que eu fiz bíblica, lá em Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 9, o espírito de Moisés e Elias aparecem mais uma prova que somos a alma, ou perispírito, e o espírito, tá? A essência, aí cada um dá um nome, mas que nós não somos esse corpo, nós só estamos nele, no plano físico. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 9 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Como se Moisés já tinha morrido. E Elias não morreu? Morreu. A prova que Elias passou pela morte. Falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Olha o que Pedro diz a Jesus, o apóstolo Pedro, tá? Diz a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui se queres. Façamos aqui três tabernáculos, tá? Um para ti, Jesus, Yeshua, um para ti. Um para Moisés e um para Elias. Haviam 3, está claro, tá? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escute a ele. Essa voz que saía é a voz do verdadeiro Deus, o Criador. Não é a voz de Enlil, não é a voz de Enlil, e nem a voz de Enki. Essa é a voz do verdadeiro Criador, tá? Que está acima de todos, tá? É a voz da fonte eterna, que está onipresente em todo lugar ao mesmo tempo, e se materializa quando ele quer em qualquer mundo, em qualquer universo, ou em qualquer mundo paralelo, em qualquer lugar. Se ele quiser se materializar, ele se materializa e desaparece. Tá? Esse é o verdadeiro Criador. Está muito além do que você possa imaginar, tá? Então é a prova de que Moisés, o espírito de Moisés e Elias voltaram e estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração e tiveram testemunhas ali, tá? E se você ler o restante,
você vai ver que Jesus ele fala: disseram a vocês, a Pedro, e disse, não sei qual outro apóstolo que estava com Pedro, Jesus fala assim: disseram a vocês que Elias virá, mas eu, Jesus, digo que ele já veio. Ele esteve com vocês e vocês não perceberam. E aí um pergunta ao outro: ué, será que era João Batista? Por que eles pensaram que Elias veio como João Batista? Porque o judeu, grande parte dos judeus, do Oriente Médio em geral, tá? Da Ásia, da África, da Europa e agora América do Sul, estuda sobre existências passadas, reencarnação, tá? E o judeu estuda, dá aula sobre isso. Tem vários vídeos aí judaicos falando sobre isso, tá? Então, por isso que eles pensaram que Elias era João Batista quando Jesus fala para eles. Ele esteve, porque Jesus estudou sobre o assunto também. Ele esteve com vocês e vocês nem perceberam. E aí, ele morreu, João Batista, e o espírito dele voltou ao seu estado normal de espírito, porque a terra física é só uma passagem do espírito. Para aqui a gente vem aprender, vem com vários propósitos, muitos vêm visitar, como eu e outros, para conhecer, para ajudar, tá me entendendo? E passamos pelas mesmas provações e aflições, porque isso faz parte para ajudar outros seres a evoluir, a entender, despertar, e também quebramos prisões. Quebramos prisões, como essa daqui já foi arrombada, e não tem como mais impedir. Cada vez mais o despertar vai se espalhar pelo mundo. E junto de mim, de outros aí, vieram outros e outros e outros e outros. Só que a muitos ainda não foi revelado. Na hora certa é revelada. Outros já foram e já entenderam tudo. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, 19 é outro versículo. Mas vivificado no Espírito, 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus, quando morreu, os 3 dias que se cala, na verdade não estava calado. Foi revelado a Pedro que o Espírito de Jesus estava nas prisões, porque estavam aprisionadas, almas estavam aprisionadas. Vamos ler aqui. Os quais num outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, olha só, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Se salvaram através da água. Mais uma prova que o Espírito de Jesus foi libertar almas. Nas partes inferiores existem prisões que estão sendo arrombadas no mundo espiritual, tá? Que são magnéticas. Aí é magnetismo. Por isso que o magnetismo está se espalhando pelo mundo inteiro. Hoje tem joelheira magnética. Hoje tem cotoveleira magnética. Hoje tem pulseira magnética. Hoje tem técnicas de magnetismo. Hoje tem cursos que falam sobre magnetismo. Porque nós somos o quê? Somos espíritos, seres energéticos em corpos físicos. Nós somos uma inteligência energética, que é espiritual, espírito, e um corpo, que é um veículo físico. Entendeu? Prova de que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos do mundo espiritual que tentam nos impedir de evoluir, de avançar, de conhecer, de explorar. Aí você tem que estudar a história dos Anunnakis, mais uma vez. Tem que estudar a história de Enki, tem que estudar a história de Enlil, tem que estudar as tábuas sumérias, como eu sempre falo. Somos todos espíritos, tá? Na Bíblia, o espírito é a parte de nós que nos dá vida. Vamos lá. E que liga a Deus. O espírito também, a influência da nossa personalidade. Foi Deus que nos deu o espírito, a cada um. Quando o espírito se vai, a vida se vai, tá? É ele que mantém o corpo vivo, tá bom? Quando termina a hora, terminou o contrato, terminou o tempo, há tempo para nascer, há tempo para morrer, terminou o tempo, acabou.
Vamos lá, outro versículo. Pessoal, vou dar só alguns, são vários que tem, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Mas é o Espírito, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, é profundo, tá? Timóteo se aprofundou aqui. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá conhecimento, tá? O sopro do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Esse é o nome de Deus, Todo-Poderoso, fonte eterna, Deus da totalidade, é nome, Jeová, Elohim. Não. O nome de Deus não tem nome. O nome, quando nós damos a Deus, é assim, Todo-Poderoso, o Eterno, ninguém sabe o nome dele, tá? É o Senhor, é o Pai de todos. Jó, capítulo 32, versículo 8. Lembrando que o livro de Jó, tá? O livro de Jó não tem autor, o autor é desconhecido, tá? Alguns interpretam até o livro de Jó como se fosse um conto, mas tem sentido algumas coisas ali. Tem coisa que a gente vê que realmente fugia da lógica até um tempo atrás, mas depois você acaba investindo conhecimento, aí você vê que tem lógica. Por exemplo, tem a parte do... Qualquer dia eu vou falar sobre o livro de Jó, vou fazer isso, tá? Para não misturar as coisas aqui. Vamos lá. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Olha só, Deus mostra aqui que ele não está preocupado com o corpo físico. Em que sentido? Ele é só o veículo que vai ajudar o espírito, mas ele vai avaliar o espírito que passou pela terra. Por isso que muitos falam que a terra é uma escola, é um laboratório e tal. Vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículo 2. É mais uma prova que nós somos o espírito. E o espírito é o que, pessoal? É eterno, é imortal, não tem morte. Quando se fala eterno nesse sentido, não tem morte, tá? Mateus capítulo 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, a carne, o veículo, é sujeito a várias situações. Por isso que Jesus, ele se irou. Quando se fala se irou, alguns acreditam, mas ele se revoltou, vamos colocar assim, tá? Se revoltou no templo, quando ele viu que estavam fazendo bagunça. Por isso que Jesus chorou, tá? Porque era o corpo dele que estava, não o espírito. O espírito não chora, não tem lógica, tá? Por isso que Jesus quase que passa o cálice. Quer dizer o quê? Ele ia abrir mão da missão, ele ia desistir da missão dele. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ali era o corpo sofre. O espírito não, o corpo é o veículo, tá? E a Bíblia mostra isso o tempo todo, mas tem que estar conectado ao mundo extrafísico para entender isso, que é o mundo espiritual. Para entender, senão você vai ler como um livro normal, tá? Então, este versículo faz menção à física quântica. Eu coloquei aqui. A consciência está pronta, vivenciando suas experiências ou vivências de várias formas, através de seus fragmentos, mas ela mesma não é atingida. A consciência, o espírito, tá? Utiliza-se da alma, do perispírito e da essência. Lembra que utiliza o corpo físico. Hoje eu posso falar disso. Rapaz, desde 2016 estou querendo falar disso, mas não era o momento. Vamos lá. Ela tem a consciência de tudo, que aqui é ilusão. Por isso que Salomão fala que tudo aqui é ilusão. E tem gente que ainda não consegue enxergar porque está bloqueado. Tem que orar, buscar, tá? Não confiem em Salmos 146, versículo 3 e 4. Não confiem em príncipes, em meros mortais.
Aqui está falando o corpo físico, vai morrer tudo, tá? Incapazes de se salvar, de salvar. Salvar quem? O corpo físico. Quando o espírito deles se vai, ó, eles voltam ao pó. Eles quem? O corpo físico. É um rei, é um príncipe, é um governador, é um pastor, é um padre, é um médium, é um budista, é um monge. O corpo vai ficar, mas o espírito vai prestar conta. Após a morte do corpo, o espírito segue-se ao juízo. Quer dizer, ele vai prestar conta. Não quer dizer que vai ser condenado, não. Ele vai prestar conta. Tá me entendendo? O que ele viveu, o que ele aprendeu, etc, etc, etc. Aí, ele, pela própria vibração, ele vai se encaixar. Existem várias moradas que ele plantou mal o tempo todo. Ele vai para um lugar que ele plantou. Ele vai colher o que ele plantou o tempo todo aqui. Ele não veio aqui para fazer mal. Ele conheceu e detinha já o conhecimento antes de vir para cá, entre o bem e o mal, tá? Vamos lá. Com a própria consciência dele, ele continua aprendendo. Mas ele vai alcançar luz? Claro que vai alcançar luz, tá? Claro que vai alcançar luz. Está tão claro este versículo, né? Eu botei aqui, que vivemos algo que não somos. Aqui está bem claro que somos o espírito, né? Serve como aprendizado. Nesse laboratório, eu botei, e um dia iremos embora. Embora, o espírito vai embora. É como se você vivesse uma vida ao qual não é sua. Quer dizer, você vive uma vida. Eu estou como Douglas. Por isso que eu falo, eu estou como Douglas. Eu não sou Douglas, tá? Eu estou. O outro está como Maria, o outro está como José. Vamos ver no judaísmo. O judaísmo absorve conceitos gregos, né? Ah, tá. No judaísmo, o próximo eu vou falar sobre a alma no judaísmo, como ela é vista, né? Sobre somos imortais, o que os judeus estudam muito. Aí tem várias linhas judaicas que estudam sobre esse assunto e a gente vai comentar alguma coisinha. Tem muita coisa por aí, né? Então eu falei hoje sobre o cristianismo, tanto o lado católico como o protestante, né? Que é o evangélico. Que a Bíblia ela é utilizada tanto pelo evangélico como pelo católico. Por exemplo, tem pastor que utiliza a Bíblia católica, prega com a Bíblia católica. Tem pastor que prega com a Bíblia de Jerusalém, que ela é hebraica, se eu não me engano, tem um pouco de grego também, né? E está aqui a prova que somos imortais, porque nós não somos o corpo, somos o espírito, tá? E vai aprendendo. Invista na integridade, como eu sempre falo, na humildade, na simplicidade, né? Procure aprender mesmo aquilo que está em oculto. Não fica com medo, não tem nada de terror, nada disso. Vai aprendendo, tá? Independente da religião. Tem cursos hoje, cursos online, ciências da religião. Você poderia fazer esses cursos, vão te ajudar a abrir muita coisa. Mas tem um curso online que você pode estudar cada religião. Tem a faculdade. Na faculdade tem a graduação, se eu não me engano, ou pós-graduação, né? A graduação de ciências da religião. Você aprende todas as religiões, nem todas, é claro, são milhares de religiões. Mas vai te abrir um campo imenso de conhecimento, né? E tem a internet que você pode estudar, para você ir canalizando, né, coletando as informações e peneirando para você chegar a um determinado fato, para você entender por que chega a gente e sai toda hora da Terra. Geração chega, geração sai, geração chega. Tá bom, pessoal? Mas somos imortais no cristianismo e no catolicismo, tá bom? Gratidão a todos aí. Muito obrigado, muita paz, amor, muita luz, misericórdia sempre, compaixão sempre, né? Invista na compaixão e que a gente venha aprendendo dia após dia, crescendo em conhecimento. É o despertar da consciência se espalhando cada vez mais pelo planeta Terra. Douglas Cavalcante no YouTube, Projeto Vitória Cristina e
No Facebook, tu me acha ali no Livro Entre o Céu e a Terra, Projeto Vitória Cristina. Shalom Adonai.